Eu tomei a vacina da Pfizer na semana passada e tive algumas reações, tive alguns efeitos colaterais. E nesse vídeo eu vou contar para você como foi a experiência, como foi o dia da vacinação, que efeitos colaterais eu tive e o que é que eu fiz para lidar com os efeitos colaterais. E se você ficar até o final, você também vai saber a resposta a algumas dúvidas comuns das pessoas, como por exemplo, qual a vacina que tem mais reação? Da Pfizer ou a da AstraZeneca? E também quando que a reação ocorre? É mais na primeira ou na segunda dose? Eu também vou falar de uma coisa bem importante, que é quais são as reações mais preocupantes com a vacina e quando você deve procurar ajuda médica caso elas ocorram. Vamos lá para o nosso vídeo então? Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Sou Saúde e Bem-Estar. Eu sou o Dr. Luiz Sela, o seu médico, e toda semana eu trago novidades para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. A vacina da Pfizer é a vacina mais esperada porque dizem que ela é a melhor de todas. E o Brasil agora, felizmente, está recebendo uma grande quantidade aí de doses. Então, se você ainda não foi vacinado e vai ser vacinado aí nas próximas semanas ou meses, existe uma boa probabilidade que você seja vacinado com a vacina da Pfizer. Por isso que eu vou falar sobre como foi a vacinação com ela e quais são os efeitos colaterais que você tem que ficar atento. Bom, o meu dia da vacinação foi na semana passada, na terça-feira, na hora do almoço. Eu entrei no grupo de profissionais de saúde autônomos com mais de 30 anos, vacinados aqui em São Paulo. E eu tive que comparecer então a um posto de vacinação com a minha carteirinha profissional e um comprovante de residência para provar que eu moro no município de São Paulo. Bom, quando eu cheguei lá, tinha uma fila, a fila não era muito grande, tá? A fila estava tranquila, foi mais ou menos uns 20 a 30 minutos de fila. No ambiente ao ar livre, no sol, as pessoas estavam se distanciando, usando máscara, então foi um processo bem tranquilo. E eu fiquei na fila aí por uns 20 a 30 minutos. Depois, quando chegou a minha vez, eu apresentei os meus documentos, eles conferiram e preencheram na hora um cadastro, né? Alguns lugares pedem que você faça o cadastro antes, mas aqui eles fizeram um cadastro na hora usando um tablet. Depois que o meu cadastro foi feito, eu fui para uma outra fila e aí rapidamente recebi a vacina, que foi aplicada no braço esquerdo, você pode escolher o braço. E depois eu recebi o cartão de vacinação com o comprovante e também as orientações para a segunda dose. Então, o dia da vacinação foi muito tranquilo, tá? Foi um processo bastante simples e eles estão tomando vários cuidados, né? Eles mostram para você o frasco da vacina, ele aspira a vacina na sua frente, ele mostra os ml que estão na seringa, ele aplica a vacina no seu braço e depois ele mostra que a seringa está vazia, né, para provar que não foi uma vacina de vento, né, mas que foi uma vacina de verdade que você acabou recebendo. A segunda dose pela bula, ela deve ser tomada depois de 21 dias da primeira dose. Só que no Brasil, essa segunda dose está sendo tomada com 90 dias de intervalo. Qual o motivo para isso? O motivo é para você dar mais oportunidade para que mais pessoas recebam a primeira dose. E como a gente vai receber uma grande quantidade de doses lá no terceiro trimestre do ano, né, especialmente setembro, outubro em diante, aí você tem a segunda dose nessas pessoas. Existe uma eficácia com a primeira dose, mas a eficácia maior é na segunda. Então, o Brasil tomou a decisão de fazer esse espaçamento de 90 dias para que mais pessoas recebam a primeira dose mais rápido, tá? Já recebendo aí alguma proteção. Eu espero que a gente tenha uma boa imunidade com a segunda dose, tá? Que é o que está acontecendo com a AstraZeneca. Ela começou no início da vacinação, a segunda dose era depois de 3, 4 semanas, e agora a segunda dose da AstraZeneca é com 90 dias, tá? Então é possível que com a Pfizer também possa dar certo quando isso acontecer. Quais foram os efeitos colaterais que eu tive, tá? Você pode ver aí no meu braço que eu fiquei com um vermelhidão bem grande, tá? No dia da vacinação não tive absolutamente nenhum sintoma, tá? Não fiquei com dor no braço, não senti nada, trabalhei normalmente à tarde. Depois de mais ou menos umas 6 horas, o meu braço começou a ter ali uma vermelhidão, começou a ter uma leve dor também, tá? Mas algo muito discreto, bem tranquilo.
eu fui dormir naquela noite com um pouco de dor no braço, né? Não conseguia dormir em cima desse braço, tive que dormir para o outro lado. E no meio da madrugada, né, mais ou menos umas 12, 14 horas depois da vacina, eu comecei a sentir o corpo um pouco febril e comecei a ter um pouco de calafrios, tá? Mas nada assim muito grave. Eu, depois de um tempo, voltei a dormir novamente. E aí foi no dia seguinte, né, 24 horas depois, que eu comecei com febre, tá? Tive febre o dia todo, 37, 37,3, 37,5, até em alguns momentos chegando a 38 graus, tá? Fiquei me sentindo cansado, sem energia, sem muita disposição, com aquela sensação de uma gripe, né? Não tive náusea, não tive outros sintomas, foi apenas a febre e essa prostração, essa falta de energia que normalmente acompanha a febre. Dormi naquela noite, tive que tomar um analgésico, tá? Eu acabei tomando uma dipirona para controlar a febre, também para que eu tivesse me sentindo um pouco melhor e conseguisse dormir. No dia seguinte, acordei muito bem, dormi muito bem aquela noite e já toquei a vida adiante sem mais nenhum tipo de sintoma, tá? Então os sintomas começaram com uma dor leve 6 horas depois, 12 horas depois febre baixa e calafrios. No dia seguinte, uma febre mais alta, que eu precisei tomar um analgésico, e 48 horas depois já estava zerado, já não tive nenhum tipo de sintoma. Eu vou mostrar para vocês agora os estudos que foram feitos no Reino Unido com pessoas que tomaram a vacina da Pfizer. Esse foi um estudo com mais ou menos 300 mil pessoas que tomaram a vacina da Pfizer. Então, essas primeiras duas colunas aqui, ó, é a vacina da Pfizer, aqui a primeira dose e depois a segunda dose aqui na coluna do meio. E essa coluna aqui, a terceira coluna do lado direito, é a vacina da AstraZeneca para a gente comparar. Então, quais são os sintomas mais comuns da Pfizer na primeira dose? Olha, 13,5% tem qualquer tipo de sintoma geral, né? Como dor de cabeça, fadiga, calafrio, diarreia, febre, dores nas articulações, dores musculares ou algum tipo de náusea, tá? Quais são os mais comuns? Dor de cabeça e cansaço, tá? Febre dá em apenas 1,5% das pessoas com a primeira dose da vacina, tá? Então eu talvez seja mais sensível à febre e acabei desenvolvendo. Então a gente percebe, ó, que 7, 8% no máximo aí das pessoas vão desenvolver algum tipo de sintoma com a primeira dose, tá? E sintomas locais? Os sintomas locais são um pouco mais comuns, mas também eles são mais tranquilos. Então, 71% das pessoas referem algum tipo de sintoma no local da aplicação, tá? O mais comum é uma certa sensibilidade. Algumas pessoas vão ter dor e inchaço no local. Eu tive, ficou um carocinho aí no músculo por mais ou menos uma semana. Agora quando eu passo a mão assim no braço eu não sinto mais nada, mas ficou uma bolinha aí durante mais ou menos uma semana. E algumas pessoas vão ter coceira, vão ter vermelhidão, vão ter calor ou até a formação de um hematoma, tá? Mas o mais comum é uma certa sensibilidade ali no local ou um pouquinho de dor, tá? Então, não é uma vacina que dá muita reação, reações muito importantes aí no local. E muito raramente, né, aí menos de 0,5% das pessoas vão ter algum tipo de reação alérgica, né, com uma urticária, uma queimação na pele ou uma vermelhidão pelo corpo, tá? Então, o que a gente vê na primeira dose? É mais comum a dor ou a sensibilidade, e aí 7 a 8% das pessoas vão ter um pouco de cansaço e dor de cabeça. Já na segunda dose da Pfizer, os sintomas ficam mais comuns, tá? A imunidade está mais ativa, a imunidade já está sensibilizada, então é mais comum que você tenha os efeitos. Então, a dor de cabeça de 7% vai para 13%, o cansaço de 8% para 14%, o calafrio de 2,5% para 6,4%. Então, no geral, é bem mais comum as reações na segunda dose. Estou até com medo da segunda dose, estou achando que eu vou tomar ela numa sexta-feira para eu ficar de molho o final de semana, caso eu tenha uma reação um pouco mais forte, né? E você também tem um pouquinho mais de frequência de dor, de inchaço, né? Um pouquinho mais de coceira. Então, os sintomas são um pouco mais comuns na segunda dose. Mas, ó, de verdade, os sintomas são leves, são tranquilos, são administráveis,
nada para se preocupar. Muito, muito raramente alguém vai ter um sintoma um pouco mais importante, tá? E como é que se compara o sintoma, o efeito colateral da Pfizer com a AstraZeneca? Então essa aqui, ó, são 345 mil pessoas nessa coluna da direita que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca. O que a gente percebe? Dor de cabeça em 22%, quando comparado a 7% da Pfizer. Fadiga, 21%, quando comparado a 8% da Pfizer. Né? Vamos ver febre, ó. 8% das pessoas que tomaram AstraZeneca tiveram febre, em comparação 1,5% só da Pfizer, tá? Então, a vacina da AstraZeneca, ela dá mais efeitos colaterais gerais, sistêmicos, né, no corpo todo. Muitas pessoas têm falado que é como se fosse uma gripe, né, uma gripe forte que dura aí alguns dias. Em comparação, ela dá menos reação no local, menos dor local, menos inchaço, menos sensibilidade, né, menos inchaço ali no local. Então, o que a gente vê até agora? A Pfizer dá mais sintoma local e menos sintoma geral no corpo, e a AstraZeneca derruba mais a pessoa na primeira dose e dá pouco efeito ali no local da aplicação, tá? Então é mais comum na segunda dose, se você já tomou a primeira e teve algum efeito, se prepare que na segunda eles podem vir piores, tá? E agora vamos falar como aliviar os efeitos colaterais. Esse desconforto local, né, essa dor, vermelhidão, esse edema que tem no braço, você pode aplicar uma compressa fria, né, um pano úmido, mais frio. Tá? Não precisa fazer gelo, tá? Uma coisa muito exagerada, mas uma compressa mais fria para aliviar ali um pouquinho a sensação. E você pode usar o braço, tá? Não precisa ficar ali parado com o seu braço imobilizado. Você pode mexer, pode usar o braço normalmente, tá? Não precisa ficar com ele imobilizado. E se você tiver algum sintoma mais geral, né, como febre, por exemplo, que é um dos comuns, assim, né, ou mesmo aquele mal-estar, beba muita água. Se você tiver com calor no corpo, né, com febre, use roupas leves. E se você tiver uma febre um pouco mais alta, né, acima de 37,8, chegando a 38, aí você pode usar um analgésico, tá? Então, no meu caso, eu tomei a dipirona como um analgésico para baixar um pouquinho a minha febre. Não recomendo você tomar anti-inflamatórios, tá? Porque eles podem afetar a imunidade e até a produção de anticorpos, como eu já falei aí em alguns outros vídeos aqui no nosso canal. Quando procurar ajuda, tá? Procure ajuda se você tiver sintomas que pioram com o passar dos dias, não estão melhorando, ou são sintomas preocupantes, são sintomas que você acha realmente que alguma coisa está errada, que ele está muito forte, procure um médico. Procure também ajuda médica de forma imediata se você tiver alguma reação alérgica grave, tá? Como, por exemplo, se você tiver aí uma reação alérgica muito grave no corpo todo, né, que talvez precise de antialérgicos, você pode procurar também. E você também pode procurar se você tem sintomas da vacina que não desaparecem, né? Sintomas que simplesmente ficam 1, 2, 3, 4, 5 e não vão embora, né? Vários dias com sintomas também é um outro sinal de alerta para você procurar o atendimento médico. Tá? Tirando isso, minha experiência foi ótima, tomei a primeira dose, estou super bem, não tive grandes efeitos colaterais, fiquei apenas um dia me sentindo um pouco mal e depois eu já estava ótimo. Tá? A boa notícia é que essa vacina é uma vacina excelente, o Brasil vai receber aí 100 milhões de doses até mais ou menos setembro e depois mais 100 milhões até dezembro. Então a gente vai ter até o fim deste ano de 2021 200 milhões de doses dessa vacina. Então é muito provável que você tome essa vacina ou a vacina da AstraZeneca. Então, se você gostou desse vídeo, achou que ele é importante, curta, compartilhe com as pessoas que também podem tomar essa vacina para que a população esteja orientada e a campanha de vacinação siga em frente, tá bom? Um grande abraço para você, se inscreva no nosso canal porque toda semana eu volto com mais notícias de saúde e orientações para você. Um abraço, tchau, tchau!